Oi, tudo bem? Mais um relato de projeção astral. Eu me peguei numa palestra no plano espiritual. Eu me via como se estivesse em um salão, né? Eu não sei em que plano eu estava, mas o lugar era muito bom. E quem conduziu a gente à palestra foi uma mulher, né? Aí ela começou a palestra falando, né? Que vocês sabem que vocês estão aqui para poder fazer uma incursão. Então tá, vocês vão participar de caravanas que vão descer para o astral inferior para trabalhar. E nós vamos trabalhar e ensinar vocês ao mesmo tempo, passar ensinamento. Isso ouvindo na palestra. E deixa eu ajustar aqui. E ela falou, vocês vão aprender um pouco a respeito das energias que estão ligadas à droga, às drogas, né? E então nós vamos começar aqui o nosso ponto de partida vai ser aqui dessa palestra. E aí ela começou a se concentrar e eu vou tentar passar o que ela passou. Os monstros são criados, eles são moldados de pouquinho com paciência, porque ninguém nasce ruim. O que mais leva os filhos de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, ao uso de droga é a depressão. E junto com a depressão está os sofrimentos, as angústias, os traumas de famílias. Junto com tudo isso, as separações de casais, as brigas ali por conta da gravidez, que é absorvida por toda a criança, por todo o espírito que está programado para reencarnar. Então, vem a droga, a fuga da realidade. O que levou a pessoa até ali? Por que ela foge? Do que ela foge? Buscar meios de ajudar, de tratar, não de julgar, não de apontar o dedo. Então, após ter assistido essa palestra maravilhosa no plano superior, eu acordei em casa, rememorei, me senti muito bem e fiquei esperto, né? Fiquei ansioso, porque quando eu tenho esses encontros do lado espiritual, é porque a gente terminamos um projeto e estamos começando outro. E eles não me deixam lembrar de tudo, né? Logo depois eu tive outra projeção, não sei quantos dias tinha passado, eu tive outra projeção. Como diz um amigo espiritual, e eu nem sei se é homem, ou se é amigo ou se é amiga. É uma luz, é um calor espiritual que eu sinto, uma presença. Como diz esse espírito, a revolta acelera o caminho para o sofrimento. É o caminho mais demorado que a gente pega para poder evoluir, é a revolta. Nós se revoltamos e começamos primeiro a fazer injustiça com nós mesmos. Depois começamos a fazer injustiça com o próximo. E aí começamos a violar tudo aquilo que a gente acredita, toda aquela estrutura que a gente, aquela bagagem de coisas boas que a gente tem, a gente começa a corromper elas. Então foi isso que esse espírito de luz passou para mim. Eu me peguei caminhando, beirando o mar. E eu fui ficando consciente, eu fui percebendo as pessoas à minha volta que estavam me acompanhando e lembrei da reunião que eu tive, da palestra que eu tive. E aí eu comecei a observar o local e eu falei, caramba, eu estou perto do mar. E aí eu olhei na água, aquela água cor de terra, sabe? Aquele vermelho para laranja, roxo, ó, para laranja. Eu peguei na água, aquela água grossa, nojenta, mas era mar, o movimento do mar. Eu vi areia. Aí eu comecei a perceber dentro da água aquele monte de gente morrendo, parecendo que estava tentando sair de lá e não conseguia. Aí eu falei assim, caramba, essas pessoas estão morrendo afogadas. Aí eu vi que não estavam, já estavam lá, só não conseguiam sair dali. Estavam em sofrimento. Então eu perguntei, né, falei, será que é pra mim ir lá? Aí falou, é pra você ir, né? Não é, falou, eu senti que era pra mim. Eu comecei a entrar dentro daquela água lá, né? Aí foi ficando fundo. Aí eu fui e cheguei até onde tava aquele monte de gente. Aí eu cheguei perto, ali primeiro assim, eu vi uma mocinha. E ela tava inconsciente. Ela devia ter uns
uns 22, 23 anos. Mas a aparência dela, eu sabia que ela tinha essa idade, a aparência dela, assim, parecia que ela tava... Sabe quando a pessoa começa a morrer nova e começa a secar e ficar com a sensação de cadáver? Eu falei, bom, eu tô projetado, né? Vai ver que ela tá no caixão e tá muito ligada a isso, né? Aí alguém falou, não é. Ela antes de morrer ficou com essa aparência no plano físico. Aí eu fui e falei assim, avô, né, o que eu posso fazer aqui? Ele falou, você não vai ajudar ela, que ela não está pronta. Mas nós vamos conectar você, a mente dela, para vocês verem, né, no mental dela. Aí eu me senti com sono. E aí eu tava lá na projeção astral, né? Então eu me projetei provavelmente para o mental dela. Porque deu aquela sonolência e eu despertei, sabe quando dá aquele pulso? Então eu me despertei no mental, e ali eu sabia que eu estava no mental. Eu estava sendo ajudado, amparado pela equipe espiritual. E não estava só eu ali trabalhando, né? Tinha mais gente que foi levada lá. Aí eu fui e vi ela mocinha bem novinha, ela já era moça, ela morreu nova. Aí eu vi ela novinha assim, sabe quando a menina tá com 12 anos e meio, 13? Ela tava com aquelas perninhas fininhas, tava virando mocinha. E aí ela tava com aquela camiseta compridona assim, uma saia que ia até o joelho. E ela tava na casa da avó dela. Aí eu comecei a acompanhar aquilo, parecendo que sabe quando você fica assim, eu não sei se fala em terceira pessoa, que você fica do lado da pessoa, a pessoa vivenciando e você do lado. E aí ela brigando com a avó, reclamando da vida, casa simples, mas tinha comida lá, sabe? Era tipo um sítio assim, não tinha muita plantação. Não tinha vegetação quase. Aí ela reclamando com a avó, mas tinha um poço de água e tinha comida. Eles plantavam lá, tinha comida. E a avó pedindo para ela ter paciência. E ela falando que ia fugir, que ia pra cidade, pra cidade lá, capital, sei lá. E a avó não queria porque a avó sabia como que funcionava, era uma pessoa experiente. E foi para ela ter paciência, para ela agradecer aquele pouquinho que ela tinha. E ela não vai agradecer nada. Só que ela era magrinha, mas era muito bonita. Só que ela tava com a roupa simples, né? E aí, ela começou a falar, eu quero. Aí foram mudando o tempo. Aí o tempo deu uma avançada de alguns dias. E aí mostrou ela sempre desejando que passasse alguém lá e levasse ela embora dali. E aí, o que aconteceu? Aí passou, aí nesses dias que passou, aí levaram a gente até um ponto que ela estava lá lavando roupa, e aí chegou um carro com 2 caras que tinham se perdido, e foram pedir informação lá. Na hora que viram ela começou a dar bola, e aí eles ficaram conversando com ela ali, eles tinham já informação, e ali, através da conversa, eles viram que ela era uma menina revoltada, que ela queria sair dali, e aí eles foram e ficaram mais tempo lá, e aí foram fazendo a cabeça dela para fugir. E aí eles adiantaram mais uns dias, eles acabaram ficando ali próximo ali da casa dela e estavam aliciando ela. Aí ela foi, que ela era muito bonita. E aí ela começou a namorar com e esse levou ela pra cidade. E aí lá ele começou, né? Ele só levava ela pra festa, pra farrear. Então ela ia e voltava bêbada. Ele trazia ela bêbada, às vezes ela ficava 2, 3 dias. E ela começou a usar droga depois. E aí, conforme ela foi usando cocaína, depois ela foi perdendo aquela beleza que ela tinha de mocinha, ela foi ficando feia, de tanto ficar sem dormir e usando droga. E aí os homens perderam o interesse. E ela queria ter acesso à droga, aí ela começou a se prostituir, mostrou depois, né? Saltou, deram um salto lá de muitos tempos depois. Ela começou a se prostituir para usar droga, para comprar droga. Aí começou a mostrar o lugar que ela se prostituía pra gente. Eram umas cabines assim, igual banheiro, sabe? Feito de tijolo, de barro. Do tamanho de um banheiro, de 1,5 por 1,5. Aí tinha lá uma cama que a mulher já sentava numa posição lá. E era um lugar todo nojento, lá no plano físico, fedendo urina. E aí mostrou ela nessa situação lá pra gente. Depois que um cara saiu, assim, a gente chegou, o cara tava saindo, tinha acabado de fazer o programa. E ela lá drogada. Aí levou ela até quando ela desencarnou, ela morreu de overdose. E aí alguém falou pra nós assim que ela fez um bocado de aborto por causa disso. Aí ela estava naquela situação lá.
Então nós entramos no mental dela, porém fizemos regressão. Nós não, a espiritualidade levou numa regressão, não foi Aí quando voltou, explicaram para nós, falaram, ó, ela mesma, a mente dela agora, tá, ela tá passando um processo terrível, tá sofrendo. A culpa que ela sente pelos abortos e tudo que ela fez, a mente dela tá trabalhando contra ela. Então ela tá passando um inferno astral, na parte mental, um inferno mental, no plano mental. E aí, falou, não dá para ajudar ela. Aí nós fizemos uma oração lá para ela, mas mesmo assim ela nem fez efeito, nós deixamos lá a oração, provavelmente eles recolheram as energias. E aí a gente começou dentro da água, voltei, você lembra que eu tinha entrado dentro da água, que ela tava lá apagada? Aí a gente foi, tem um cara que tava pedindo socorro. Aí quando a gente chegou perto dele, ele via eu e acho que ele via mais alguém. Aí ele queria segurar, agarrar, só que ele não conseguia, porque eu tava em outra frequência, a espiritualidade tava me mantendo seguro. Aí eles pediram para mim perguntar para ele, falar o que foi. Aí eu perguntei para ele o que foi. Aí ele começou a falar, não, eu sempre fui trabalhador, não era para mim estar aqui. Aí eu falei, você sabe que você morreu? Ele falou, sei, eu estou morto, mas não era para mim estar aqui porque eu sou trabalhador, minha família é espírita, eu frequentei também o espiritismo, mas eu gostei da Umbanda. E eu falei assim, mas por que você está aqui? Foi por conta de alguma religião? Ele falou, não, mas não era para mim estar aqui. Aí eu falei assim, perguntei pro meu mentor, ele tá aqui por causa da religião, algum erro? Ele falou, não, é por conta de droga. Aí eu fui e falei pra ele assim, ó, aqui é um lugar onde as pessoas que estão aqui nessa região da água aqui, são pessoas que tiveram problema com droga, você sabe disso? Eu sei, por isso que eu tô falando que não era pra mim estar aqui, porque eu nunca fui vagabundo, eu sustentava o meu vício, eu usava cocaína só no final de semana, e eu comecei a usar. E aí eu fui e morri. Eu falei assim, logo quando você começou a usar, você faleceu? Ele falou, foi 1 ano mais ou menos, eu morri. Aí ele falou assim, não era pra mim estar aqui, porque aqui, ó, na minha volta só tem pessoas vagabundas que roubavam, prostitutas, isso e aquilo, ele começou a falar. Aí a energia já ficou mais ruim do que tava, já era ruim, ficou pior. Aí eu fui, comecei a orar, o pessoal lá também, a gente sentiu a vontade de orar. Aí ele parou de reclamar. Aí meu mentor falou pra mim assim, a minha mentora, ele não é minha, a mulher da palestra, falou assim, nós vai levar ele não tá pronto para ser resgatado, mas a gente vai esclarecer ele. Vai levar ele para ele ver o trajeto da droga que ele comprava. Nós vamos pegar um momento onde ele comprou lá o papelote lá, né, que na época dele era papelote, isso é o que eu tô falando aqui. Aí nós vamos levar ele, nós vamos mapear toda a parte energética, desde quando essa droga foi plantada em árvore até chegar na mão dele, isso vai ser uma terapia para ele, só para ele entender o que ele fez e por que ele tá aqui. Aí entramos deu aquele apagão, todo mundo entrou na mente dele, aí a gente também foi para o passado. E aí a gente chegou como é que se fala? Numa fazenda. Eu acho que era fazenda igual sítio, assim, cheio de morro. Aí alguém falou, aqui, ó, é o lugar que plantam coca. Essas plantações são plantação de coca. Aí tinha pessoas trabalhando no cultivo da coca lá. E aí mandaram a gente observar os encarnados naquela situação que tava lá na plantação. E nós vimos que todo mundo tava triste. Tinha lá um casal de velhos, uma família. Tinha velhos, crianças e jovens. E estavam trabalhando e era tudo da mesma família. A gente percebia pelos traços. Aí foi confirmado, ó, eles são da mesma família, eles são escravos. Eles tinham a chácara, né, o sítio, e eles entraram nesse negócio de coca para ganhar um dinheiro, e agora estão na mão dos cartéis. Os cartéis escravizaram, endividaram, eles fizeram igual a agiota faz. Tem a terra e estão plantando de graça igual escravo. E então tá sofrendo, já começa o sofrimento aí. Aí o espírito foi, eu vi um espírito pegando assim tipo assim, naquela família, passando a mão assim, tirando um fio de luz. Ele falou assim, isso daqui é um dos fios que vai lá pra droga que ele consumiu. Mas nós vamos seguir o mapeamento. E nós seguimos esse fio. Aí eu percebi que a gente estava acelerando
não era mais naquela data, era uma data mais pra frente. Não era a data que eles estavam lá cultivando a folha da coca. Aí nós chegamos até uma tribo de índio que tem na fronteira. Eu acho que era fronteira, eu não tenho certeza do local exato. Essa tribo de índio, eu achei que ainda estava no país dele, ainda não era no Brasil. E essa tribo de índio atravessou o caminho desse grupo que estava levando a droga. E esses pessoal que estavam levando a droga, a energia que tinha era de assassino. E eles torturaram esses índios, esse grupo de índio. Torturaram o grupo de índio, mataram um bocado, mataram um monte lá, que não era uma tribo toda, era um pouco de... Eu não contei, eu sei que um pouco fugiu, os outros morreram, ficou lá, morreu. Do nada, ele não devia nada para esses atravessadores de droga. E eles mataram, só por prazer. E aí eles falaram, ó, essa energia também ficou agregada na droga, na cocaína que eles estão levando, já em pasta, né? E ainda falou assim, ó, e ainda tem o pessoal ainda que faz o processo de pasta. O pessoal que trabalha, que é escravo dos cartéis, que faz as pastas base de cocaína. Entendeu? E ainda tinha isso, nós não vimos isso, mas tinha isso ainda. A gente já estava na travessia da droga para o Brasil. Chegando no Brasil, essa droga chega no Brasil pelas fronteiras. Eles não falaram que país que é, que estado do Brasil que entrou. Mas nem precisa, nós sabemos os países aqui que faz fronteira perto da mata. Começou, aí chegou um cara que guarda, brasileiro que recebe a droga e guarda, esconde ela no mato. Também teve morte, teve pessoas que morreram, teve pessoas que foram torturadas, teve extorsão. E aí foram mostrando para nós a extorsão, o medo que algumas famílias passou, que foi extorquida. Mas vacilaram, né? Vacilaram, porque diz que, né, quem quer coisa muito fácil, vou ganhar um dinheiro rápido, fácil, cai na mão desses caras. Então, chegando no Brasil, tinha esse cara que guardava a droga. E ele também estava numa situação que devia uma facção criminosa, estava ali guardando essa droga para poder pagar sua dívida com a facção criminosa. Era uma família, ele envolveu mulher e filho nisso daí, para ninguém morrer, porque estava devendo, e não perder a casa. E estava fazendo essa porcaria aí também. Então já estava tendo esse sofrimento da família. Era só energia corrompida, isso só vai somando coisa na droga. Né? Ali estava em pastas de cocaína, pacotes, né? Eu não sei se chama pacote, o que chama aquilo. E aí dali, nós saltamos mais uns dias pra frente. Aí já estava chegando em São Paulo a droga. Quando chegou a São Paulo, a droga, eles mostraram o local que chegou. Era um local onde eles iam refinar. E ali já tinha acontecido muita morte. Quando a gente chegou ali, aí esses espíritos que nos levaram lá já começou a falar, ó, aqui aconteceu tanta morte que a gente estamos protegendo vocês porque a egrégora aqui é muito pesada. É muito pesada nesse grupo, nesse local. Era a energia o fim do poço. Ali é o fim. Sabe? E ali tinha também a ganância de ganhar dinheiro também. Sempre teve, em todos os processos, tinha energia, a ganância, né? Eu não sei se é a avareza que se diz. Aí depois mostrou traficante sendo preso, trocando tiro, pessoas apanhando em boca de fumo para nós. A gente foi levado. E aí era só coisa ruim, só coisa ruim. Aí chegou até esse rapaz que estava na água, vocês lembram? Que eu fui, né, tinha um rapaz falando que não era para estar ali, lá naquele lugar que eu estava, nós estava dentro da mente dele, fazendo regressão na mente dele. E ele também estava vendo. A espiritualidade já estava fazendo uma terapia nele. E a gente estava indo junto para aprender. Aí chegou até lá na hora que ele comprou, na boca de fumo. Ele chegou com depressão. E aí mostrou ele cheirando a droga, preparando e cheirando. Aí foi e falou pra ele. Aí depois entramos de novo, voltamos lá pra água. Aí ele ficou assustado, parecendo que a gente era bruxa. Mas quem tinha feito aquilo era o plano superior. Aí uma menina falou, tá vendo? Você fala que era uma pessoa
de bem, tudo, todo mundo aqui tem que ser respeitado, não é só você. Todo mundo que está aqui nessa situação aqui tem que ser respeitado. Todos nós somos filhos de Deus. Ninguém quer melhor que ninguém. E você pagava o seu vício, mas você viu que você contribuía para o país? Você sabe qual que era o seu papel dentro da sociedade? Aí ele abaixou a cabeça dizendo assim, e ele falou assim, você acha que com isso você contribuiu para a sociedade usando droga? Eu não quero te julgar não, mas você se acha melhor que todo mundo aqui. Todo mundo que está aqui na sua situação. Por que que você está aqui? Agora você sabe? Aí ele tipo assinou que sabe. Falou assim, então, se você está numa situação melhor do que os outros, você reza e já começa a trabalhar da agora. Para que quando chegar a hora, você vai sair desse local. Mas enquanto você não sai, você não consegue sair, você começa a trabalhar, fazer o que dá. Se você está consciente, ajuda quem não está. Aí ele abaixou a cabeça. Aí ele não quis mais conversa com a gente, sabe? A pessoa não quer ouvir mais. Mas ficou registrado. E então, esse foi o segundo que nós vimos. Entenderam? Aí, a partir dali, aquelas consciências que levou a gente ali começou a nos orientar. Falar, ó, nós vamos aqui ainda mesmo nesse mar aqui, nesse mar revolto, né? Nessa praia, né? E tá dentro da água, né? Nós vamos aqui mudar de dimensão. A gente vai para uma dimensão onde, além de ter essa questão da droga, ainda são pessoas que cometeram assassinatos. São pessoas que conseguiram tirar vidas de outras tranquilamente. Estão aqui com a sua consciência cobrando. Então eles estão pior do que eles aqui ainda. O mental deles tá pior do que o deles aqui. E aí eu senti a água levando a gente assim pro fundo, assim, não para baixo, mas para dentro do mar. Não é fundo, mas para dentro do mar. Tem um ditado que eu já ouvi várias vezes, em várias situações, que pessoas assassinas, pessoas que gostam de assassinar, elas viram um lobisomem. É o corpo astral delas que se transformam. Alguns ficam meio homem, meio cachorro. É meio estranho, assim falando. E você vendo, é cruel, é terrível. Tem um ditado que falaram pra uma pessoa aqui, onde eu moro aqui, ó. Aqui em Francisco Morato. Tinha um cara aqui, que ele morreu já. Mas ele era do tráfico. E ele era tido como uma pessoa de pavio curto. E ele arrancava arma dentro de ônibus, ameaçava o trabalhador, parava na frente de carro, o carro tinha que parar, ficava humilhando o trabalhador, ficava mostrando a arma, andando mostrando a arma dentro de ônibus. E o cara saía na porrada com um monte de gente aí do crime aí, e o cara foi fazendo isso aí. O cara era tido como uma pessoa muito terrível. Aí um dia, na casa dessa pessoa que eu conheço, que é uma pessoa de bem, ela falou pra mim assim, olha, você lembra de fulano que foi assassinado? Que é esse cara? Eu falei, lembra? Ela falou assim, eu vou te contar uma coisa que tá me deixando cabreiro até hoje, cabelo arrepiado. Foi o que foi? Ela falou assim, ó, eu tava na varanda da minha casa, e aí eu senti a presença de um espírito, e o espírito eu não consegui definir se era bom ou ruim, mas a voz dele era tenebrosa. Ele falou pra mim assim, você quer ver um cachorro matar outro cachorro? Aí ela falou que se arrepiou todo, entrou pra dentro e começou a rezar, né? Aí ela ouviu uns tiros, depois de alguns tempos, acho que meia hora, ela parou de rezar, ela tava dentro da casa, ela ouviu uns tiros, ela saiu pra varanda de novo, e aí ela viu uma muvuca lá pra baixo, lá da casa dela, olhando lá de cima, ela entrou. Aí daqui a pouco ela começou a ouvir barulho de carro passando e tal, ela saiu de novo, ela viu que a viatura tava lá na porta do bar, lá embaixo. Aí ela viu colocar alguém deitado na parte de trás. E aí a viatura fechou a porta e ela ouviu os caras gritar da casa dela, ele tá vivo ainda, ele tá vivo. Ele levou não sei quantos tiros, mas tá vivo, tá vivo. E colocaram dentro da viatura e fecharam a tampa. E entraram dentro da viatura e saíram para tentar socorrer ele, para levar pro Lacais. Pro hospital, pra Santa Casa. Isso acontece muito aqui na periferia. O cara tá morto, mas aí existe um procedimento que tem que ficar velando o corpo ali quase o dia todo, até o ML vir, a perícia. Então os caras dão uma que a pessoa tá viva e leva pro hospital para socorrer para ele sair dali. Aí deixa lá na mão do hospital. E aí eles nem fecharam a tampa direito. E aí eles vieram aquela loucura para dizer que vai salvar um cara que já tava morto. Já tava morto já. Era só o cadáver do rapaz.
E aí quando chegou na frente da casa dessa pessoa que eu conheço, a tampa abriu e o cadáver dele caiu pra fora e ela viu o olho dele olhando pra ela. E aí ela sentiu a presença daquela entidade dando risada, gargalhando. Ela, meu Deus do céu, entrou pra dentro e começou a rezar de novo. E aí nisso ela falou que recolheram o corpo de novo, colocaram, não, tá vivo, e levaram pro hospital. Aí o cara morreu. Então essa história de virar lobisomem aí, a gente que faz projeção, a gente vê vários espíritos com esse formato. Tem até aquela passagem do André Luiz, da mulher que virou uma loba, né? Você é uma loba e ela se transformou. Mas nesses casos que eu vou contar, não é por hipnose. O espírito, ele mesmo, a mente dele mesmo faz aquilo com ele. Então, a gente começou... Você lembra que eu dei uma parada para explicar que a gente estava dentro da água indo para outra dimensão, onde as pessoas cometiam assassinato. E aí começou a aparecer uma silhueta dentro da água. E essa silhueta não tinha aparência de ser humano. Era metade, era tipo meio ser humano, mas era cachorro. Quem vê acha que é lobisomem. Tudo cheio de pelo, aquele rosto meio ser humano, meio de cachorro grandão. Aí começou a vir aqueles espíritos boiando. Aí parou um perto da gente, sabe? Parece que é uma correnteza. A gente saímos de um oceano que estava indo para um lado, agora ele estava jogando para outro. E aí a água também estava cinza, ela não estava mais marrom, a água do mar que estava balançando. Aí esse espírito parado, e eu falei, nossa, vai ser isso aí que a gente vai entrar no mental dele, né? Aí nós entramos no mental dele, todo o processo, a espiritualidade de Luiz estava levando a gente lá, nesse curso aí tenebroso. E aí, nós já nos encontramos dentro de um carro. E o engraçado é que o carro era uma picape, só tinha 2 lugares, nós estávamos no banco de trás, dá para entender? Nessa regressão, a gente no banco de trás, um carro que só tem 2 bancos na frente e a caçamba atrás. E aí eu percebi que alongou mais para trás ainda, né? Ficou, mas tipo assim, tava ele dirigindo e tinha um cara na caçamba do carro. Então eu conseguia ver o cara na caçamba também, mesmo estando sentado atrás dele, é incrível. E aí os espíritos levou a gente ali e falou, nós vamos ajustar a audição de vocês para vocês ouvir a mente deles nesse momento. Aí nós começamos a ouvir primeiro de quem estava dirigindo, que era esse rapaz que virou lobisomem, que parou perto da gente da água lá. E ele, eu tô levando um cara aqui do lado, né, do lado passageiro, pro cara que tá na caçamba matar ele. O cara que tá na caçamba tá armado, né? Tanto ele como eu sabe que ele tá, nós somos criminosos. Nós estamos em fuga, numa rodovia, saindo de um estado pro outro. E ele vai ser morto, porque eu contratei o cara para matar ele, para ficar com o dinheiro dele. Ainda vou dar um pouquinho só pro cara da caçamba. E vou ainda lucrar com a morte desse. E era companheiro dele de assassinato. Só que o que me acontece? E ele indo, na regressão eles saltaram um pouco para frente dessa viagem. Aí tava chegando a hora do cara ser morto. Aí na hora do cara ser morto, o cara da caçamba atrás, ele colocou na direção da nuca do motorista, porque o motorista parou o carro, né? Parou o carro. E aí o outro, o que você parou aqui, meu? E com a cara de cínico, o outro. Aí ele, você vai saber daqui a pouco. Aí o cara foi e atirou nele. Na nuca dele e matou ele. Aí a gente lemos a mente desses aqui. Tava todos os dois combinados que ia matar ele e ficar com o dinheiro dele, que ele tinha mais dinheiro do que os outros. E foi assim que ele morreu. E aí ele foi parar lá. E a mente dele, aí mostraram, não o processo, mas foi falado pra nós, que ele sentiu tanta culpa que ele falou assim, eu sou um bicho. Eu matei tanta gente, isso aí é coisa de bicho. Eu sou um lobisomem. Eu sou um cachorro. Eu sou um lobisomem. E ele mesmo se moldou, meio homem, meio cachorro. Era uma coisa horrível. Isso aqui ó, atrás fica grande, igual mostra no Harry Potter mesmo. Então foi essa. Aí mostraram isso pra nós. Essa experiência eu trouxe aqui pra vocês também. Então é isso aí que eu vim trazer hoje, tá bom? Um abraço a todos.